De volta com a nossa Semana Sentimentos aqui no Vida e Saúde. Estamos falando sobre violência. Conosco temos a doutora Patrícia Matos, que é psiquiatra, é também psicoterapeuta, e doutor César Vasconcelos, que é psiquiatra, conhecido de muitos de vocês já aqui conosco. Nós falamos sobre tipos de violências, falamos sobre a definição de violência, muito mais do que a gente costuma imaginar. E agora acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre as abrangências da violência, doutora. Mas antes de falar sobre, os tentáculos, eu acho que seria legal você comentar um pouquinho sobre o que acontece com a pessoa. Vamos lá. Então, quando o nosso organismo ele está num contexto de ameaça, ele vai se mobilizar como um todo. Você viu que ali a gente separa psicológico do físico, do sexual, mas tudo acontece como um todo dentro de nós. Então, o nosso organismo ele tem basicamente alguns padrões de resposta, onde ele vai se organizar em termos de uma ameaça que está surgindo ali para mim. Ou para se defender ou para atacar. Ou para se defender ou para atacar. E se ele não tiver condição de fazer essas estratégias de mobilização máxima, ou seja, se ele não tiver energia, se ele não tiver bala na agulha, ele vai congelar. Então, por exemplo, uma criança que tem um sistema biológico mais imaturo e ela tem um tamanho menor, Menos força, ela é mais vulnerável, ela tem menos condição de fazer isso do ponto de vista biológico, é mais comum que ela congele, certo? E, por exemplo, quando eu também estou sofrendo isso sucessivamente, a minha capacidade de lutar vai se esgotando e é muito comum que eu congele, Então, uma mulher que sofre violência em casa, apanha, ou ela vai, ao longo do tempo, ela vai anestesiando. Exatamente. Eu acho que aí é que a gente, quando a gente entende esses processos biológicos, aí a gente entende por que ela não gritou. Anestesia não é aceitação e nem congelamento também não é aceitação. É um recurso de defesa quando você já esgotou todos os seus recursos possíveis, certo? Então é isso que acontece dentro do indivíduo. Então, essa mobilização toda, ela tem uma repercussão no sistema nervoso autônomo, no seu sistema hormonal, no seu sistema imunológico, no seu sistema cardiovascular e no seu sistema metabólico. Cada uma dessas estratégias vai ser comandada por hormônios do estresse, como a adrenalina, o cortisol, e isso vai mobilizando respostas imunológicas, cardiovasculares, que vão desviar muitas vezes o seu metabolismo. Isso acumula uma carga de desgaste no seu corpo, que pode se tornar tanto disfunções como doenças. Às vezes não só... Dá um exemplo pra gente, doutora. Um exemplo, acho que mais clássico, seria o transtorno de estresse pós-traumático, Mas pode ser que essa disfunção, por exemplo, possa resultar numa obesidade. É muito comum a gente ter um paciente obeso, uma paciente obesa, com história crônica, com estresse crônico, com abusos repetidos ao longo do desenvolvimento, e isso não aparece. O que você vê é só a pontinha do iceberg. O resultado final. O resultado final. E também você vê que muitas, na questão da pandemia, que é outro exemplo, a pandemia fez um aumento da ansiedade, da depressão, da violência doméstica e também do consumo de álcool, o abuso do álcool por conta da angústia, e de outras substâncias ilícitas. Então, foi um tipo de violência, a pandemia foi uma violência, e isso gerou também essa comorbidade, uma doença que vem junto com a outra, o alcoolismo e dependência química. Agora, doutora, realmente a abrangência da violência ela é muito maior do que a gente costuma imaginar. Quero convidar vocês aqui para falar um pouquinho de causas, ou talvez dessa abrangência da violência. Essa imagem está bem representativa, porque a gente vê aqui um abuso, sendo calada, sendo também invadida aqui, e a gente vê um olhar de
tristeza, talvez de congelamento aqui. Não é aquele olhar talvez pedindo socorro, mas... Pânico. E a gente está falando isso aqui porque talvez você não sofra violência em casa, mas conhece alguém que sofre e você já desistiu de procurar ajudar essa pessoa, meio que normalizou. Mas a violência, ela começa com alguém. Normalizou até com aquela ideia, né, antiga, né, de que, talvez não tão antiga, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E na realidade é o contrário, você tem que ajudar uma pessoa que está sendo opressa, não é isso, doutora Patrícia? Exatamente. Então ela começa com alguém. Ela começa com alguém. E dentro do indivíduo isso acontece e muitas vezes o indivíduo chega num extremo de que ele já está tão desqualificado e a vida dele já está tão sem saída que ele faz uma violência contra ele mesmo, certo? Então a violência autoinfligida, que é muito comum nos adolescentes, né? De se cortar, você fazer autolesão ou as tentativas de suicídio, elas estão num contexto da violência individual, né? E essa violência individual, ela parte para as relações. E aí eu vou ter as violências interpessoais. Então, eu sou violenta com você porque você foi violento comigo, né? A gente pode ver esse movimento muitas vezes dentro da casa. O marido é violento contra a mulher não pode com o marido, mas ela subjuga o filho subjuga o cachorro. Então, isso é muito comum você ver, né? Então, assim, as pessoas, elas vão descontando muitas vezes, porque para cima eu não posso mexer, então eu desconto para baixo. Eu sofro assédio moral no meu trabalho, eu desconto em casa, né? Isso é muito comum de acontecer. A gente vê todo mundo político, né? Entra o prefeito novo, acaba com tudo que o anterior fez, mesmo sendo coisa boa. Quer dizer, é uma coisa idiota, né? É um efeito dominó, né? E aí parte agora para uma outra esfera, doutora. E você parte para as relações sociais em si, né? Eu acho que um exemplo bem clássico que a gente pode dar são as estruturas raciais, né? Eu acho que o racismo estruturado é um tipo de violência social que às vezes você não se coloca, mas você está lá no campo de futebol e você entra com todo mundo, né? Fazendo injúrias raciais e nem se percebe como um violento ali, né? Olha que interessante. E isso pode fazer parte de uma cultura, passar a fazer parte. Sim, de uma cultura. Onde é normal. Onde é normal. Você falou até, né, de pai para filho, o doutor César falou, né, um avô, um pai, um filho. Ah, é normal. É normal. Então faz parte da nossa cultura, né? Igual a cultura do militar tem esse lugar de subjugar o outro, faz parte da cultura, né? Às vezes, se você não passa por aqueles rituais de iniciação, né? Hoje em dia, a gente tinha um vestibular muito violento, né? Hoje em dia, as pessoas vêm mudando porque elas têm percebido os aspectos adoecedores dessas práticas culturais. O limite da brincadeira é extrapolado. E ninguém está falando aqui, né, gente, de não brincar, de não ter liberdade, mas tem limite. Tem limite. E até os trotes de faculdade também tem alguns que são bem violentos, né? Isso, a galera brinca com isso, mas é uma coisa violenta. E também na questão de abuso e de violência, por exemplo, tem estudos que mostram que para cada família que tem um indivíduo alcoólico ou alcoólatra, 6 pessoas por em volta são afetadas emocionalmente, né? Então, é o sofrimento, é o medo, é o pavor, né? A criança que meu pai vai chegar hoje, vai quebrar tudo, não vai quebrar tudo. Então, afeta muita gente. Aí a gente vê uma outra abrangência aqui no aspecto econômico. Essa que eu queria a sua explicação, doutora. Então, a forma como a gente vai se organizando, meio que vai construindo, e culturalmente, né? Vai colocando a gente em lugares também econômicos de abuso. Eu e o doutor Sérgio estávamos conversando, né, sobre os grandes monopólios, né, econômicos, aonde você subjuga o pequeno produtor, engole os menores, né? Isso vai também essa semente vai crescendo, né? É uma perversidade aceita e promovida pela sociedade, né?
Eu me lembro que eu estava vivendo nos Estados Unidos, num certo local, tinha lá os pequenos comerciantes, aí ia ser construído um grande desses supermercados, que eu não vou falar o nome, que tem multinacional, e acabou com aqueles pequenos comerciantes, né? Então, uma ganância, isso é uma violência, né? Mas o mundo em geral aplaude, né? Nossa, o cara é bem sucedido e tal, os donos dessas empresas, né? Mas isso é uma violência, né? E isso gera um ambiente de violência aceita, às vezes institucionalizada, mas que não é legal. É difícil combater. Quando chega nesses níveis aqui, é muito difícil, porque ela vem estruturada, doutora. Estruturada, exatamente. Por isso a gente precisa dessa conscientização. Porque né? em nome dos avanços, em nome de coisas melhores, a gente acaba meio que fechando os olhos. Exatamente, exatamente. A gente, é assim mesmo. Né? O mundo é assim. Se não for assim, a gente não vai ter assado. O mundo é assim. E se a gente não sabe o nosso valor, a gente não consegue se ver como modificador dessas estruturas, né? Quando nós aceitamos essas estruturas, nós também estamos fazendo um papel, mesmo estando passivos ali. Eu atendi um cliente anos atrás, no Rio de Janeiro, um cara bem conhecido, e ele preserva a natureza. E ele então estava trabalhando num certo local, que eu não vou falar para não identificar aqui, preservando uma área da natureza, e ele foi ameaçado de morte pelos empresários do ramo imobiliário. Ameaçado de morte, porque os caras queriam botar um condomínio lá e arrebentar com a natureza, né? É uma violência. Mais um tipo, né? Agora, ao longo dessa semana, a gente conversou e trouxe para você algumas histórias super impactantes. Está na hora de a gente acompanhar mais uma aqui, que é o último episódio da nossa série, do nosso documentário Sobreviver. Hoje a gente vai conhecer a história da Daiane, que viveu dentro de um relacionamento abusivo, sofreu vários episódios de violência e, embora seja importante discutir e aumentar a conscientização sobre questões relacionadas à violência doméstica, é essencial estarmos preparados emocionalmente antes de vermos, antes de assistirmos conteúdos que possam desencadear reações negativas ou ressuscitar traumas passados. Por isso, eu preciso te alertar que esse documentário pode causar gatilhos emocionais. Não há problema em evitar conteúdos que possam ser gatilhos para você, porque a sua saúde emocional é fundamental e cada pessoa reage de maneira diferente a determinados temas. Se você decidir assistir ao documentário, nós esperamos estar contribuindo aí para uma maior conscientização sobre relacionamentos abusivos e queremos ajudar a promover mudanças positivas na sua vida e na vida das pessoas que convivem com você. Acompanhe agora o começo da história da Daiane. Um dos piores momentos da minha vida e desse relacionamento foi quando eu me vi num hospital, dentro de uma sala de psiquiatria, e eu precisei, sim, fazer uso medicamentoso durante muito tempo para a depressão. E eu lembro muito bem desse dia que quando eu estava ali naquela sala com aquele médico, a minha sensação era: como é que eu cheguei no fundo do poço? Eu tinha 17 anos quando nos conhecemos e foi por acaso, estava dando uma volta ao shopping e nos conhecemos. Nessa época eu estudava, eu sempre gostei de estudar e o que me fez me apaixonar por esta pessoa foi exatamente... Gente, eu não sei. Não sei. Não sei te falar o que me fez me apaixonar. Eu sei te falar
que eu era extremamente carente. No início, logo quando nós nos casamos, ele começou a ter muitos momentos de ausência. Então ele ia trabalhar e chegava sempre depois do horário. Eu me sentia extremamente sozinha. Houve momentos em que eu passava mal e eu não tinha o mínimo de atenção e de cuidado, muito pelo contrário. O comportamento dele sempre foi tóxico, mas nessa época eu normalizava isso. Para mim era o jeito dele. Eu achava que era a maneira dele ser. Ele me afastou dos meus amigos, me afastou da minha família. Então houve esse afastamento porque ele sempre priorizou o fato de que nós tínhamos que morar longe. E ele sempre se incomodava com o fato de eu estar em contato com pessoas que eu gostasse, seja amigos, seja a minha própria família, meus pais. Ele me trazia sempre para baixo. Não tinha validações, não tinha elogios. Era muito difícil eu sair, por exemplo, me arrumar e ele me olhar e falar: nossa, como você está bonita. Não tinha isso. Então eu não era validada, eu não era, em nenhum momento eu me sentia vista, percebida ou amada nessa relação, e era esse amor, esse afeto, essa validação que eu buscava o tempo inteiro. Os comportamentos foram se agravando, porque daí vieram xingamentos, coisas que até então não tinha, mas a ponto de falar palavrões, xingamentos, até chegar na violência física, que foi quando ele me deu um empurrão. Eu sou muito próxima da minha mãe, isso é uma coisa indiscutível. Quando os meus pais brigavam muito, eu queria pegar minha mãe e ir embora com ela. Só que eu não conseguia pegar minha mãe e eu não conseguia ir embora com ela. Eu não tinha esse poder. Então eu me sentia muito perdida. Quando eu via ela chorar, quando eu via ela triste, eu não sabia o que fazer. E doía muito ver duas pessoas que eu amava muito brigando, eu não podendo fazer nada e vendo principalmente a minha mãe tão machucada. Eu sempre procurei agir conforme os meus princípios e valores. E a família, para mim, sempre foi um valor muito grande. Então, a separação e o divórcio significavam para mim uma perda muito grande, fracasso. E eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. O que as pessoas vão falar? Na minha família isso não é comum. As pessoas não se separam. Durante muitas brigas, ele me convencia de que ele era a única pessoa que ia me amar, que ninguém ia me amar como ele me amava. Então pensar em separação era muito difícil para mim, mesmo que fosse algo que eu via como a única possibilidade, mas não era o que eu queria. Por mais que eu quisesse me separar, eu também não conseguia em detrimento da codependência emocional, porque ele era tudo para mim. Naquele momento, ele era como o ar que eu respirava. Eu precisava da presença dele para eu me sentir bem. Pelo menos uma vez por ano eu pedia para minha mãe se separar, no mínimo. E eu pedia, eu implorava. Só que ao mesmo tempo, ela era uma criança, né? Então ao mesmo tempo que eu queria que minha mãe saísse daquilo, a criança sonha em ter um papai e uma mamãe.
Então, ao mesmo tempo, toda vez que eles estavam bem, eu ficava maravilhada de, nossa, agora minha família tá bem. E quando eles brigavam, eu olhava e falava, não, minha família não tá bem. Mãe, vamos embora. Eu só pensava que a única coisa que eu precisava era de ter um relacionamento feliz. Durante muito tempo eu me abandonei. Nessa época eu anulei todos os meus projetos, todos os meus sonhos, porque eu vivia em detrimento dessa pessoa e dessa relação. Eu não pensava em mim. Então, falar sobre quem eu era nessa época é impossível porque eu não era ninguém. Eu não era nada. Um dos piores momentos da minha vida e desse relacionamento foi quando eu me vi num hospital, dentro de uma sala de psiquiatria, e eu precisei, sim, fazer uso medicamentoso durante muito tempo para a depressão. E eu lembro muito bem desse dia que quando eu estava ali naquela sala com aquele médico, a minha sensação era, como é que eu cheguei no fundo do poço? Como é que eu cheguei aqui? O que que eu fiz? O que que eu fiz com a minha vida? Difícil chegar nesse momento, não é? Difícil perceber que você foi deixando acontecer até chegar nesse ponto. Mas esse ponto é importante, é um ponto de reflexão, é um ponto de análise, é um ponto necessário. E eu acho que é importantíssimo quem está vivendo numa situação dessa, doutora Patrícia, tentar conseguir identificar de que aquele padrão que é normal para mim, que já está fazendo parte do meu dia a dia há tantos anos, não é o padrão, não é o que eu realmente devo aceitar. Exato. Como quebrar? E fica mais difícil quando você vem de um padrão parecido. Okay. Se lá em casa era assim, né? E lá em casa ninguém se separou, né? Então eu tenho que aguentar, né? Então esse é um aspecto que às vezes a gente não consegue entender, mas por que ela fica lá tanto tempo? Por que ela não sai, né? Ela pode trabalhar, ela pode sair, ela pode se separar, né? Mas acontece é tão interessante que ela fala assim, eu não sei por que eu me apaixonei por ele, eu não sei, né? Está num lugar que não está explícito no consciente dela, né? Mas que muitas vezes, como em muitos casos que a gente atende, né? Até podia ser uma paciente minha, né? Existem ali gatilhos que são de violências que a gente já viveu nos nossos primeiros relacionamentos amorosos, que são ali os nossos pais, né? As informações que a gente recebe em casa do que é o amor e qual que é o meu valor, como é que eu quero ser amado, como é que eu quero ser tratado, né? Tudo isso faz parte da nossa formação e da nossa experiência. Se eu fui tratado de uma maneira negligente, ela começa contando, né? O meu relacionamento começou com negligência, ele nem cuidava de mim. Aí depois vieram os xingamentos, aí depois veio a violência física e a coisa vai se escalonando. Ela está viva, mas algumas mulheres são mortas, né? Então, a gente poder olhar para esse lugar da raiz, de quem é que eu sou, como é que eu devo ser amado, como é que eu quero ser amado, mesmo que você não tenha recebido o melhor dos cuidados, você é capaz, você tem condição de mudar a sua história a partir da hora que você consegue se ver como alguém que pode ser amado e cuidado de uma maneira digna e respeitosa. É interessante que a gente viu que ela falou, por que eu me apaixonei, por que eu, né? E também ela falou assim, eu era muito carente.
Então, pode ser que na história da família de origem dela, ela tenha vivido realmente uma relação com os pais ou cuidadores e que foram negligentes ou foram abusivos. Então, ficou um buraco no peito, ficou um vazio. E ela trouxe esse vazio para a vida adulta e aí ela fez um vínculo com alguém, quer dizer, ela se ficou à mercê de alguém. Quer dizer, a necessidade de afeto era tão grande que ela acabou aceitando um cara violento. Então, é importante isso. A gente pensar, porque muitas vezes a carência afetiva deixa a gente cego para perceber alguma atitude de violência, porque a carência é tão grande que você acaba aceitando pequenas violênciazinhas, né? Porque você precisa dessa pessoa. Você vê que ela falou... Em nome de um bem maior, Ele era tudo para mim, eu precisava dele e tal. Então, olha só, queridos, não coloque nunca uma pessoa humana como sendo a fonte da sua segurança, da sua paz, da sua alegria. Não faça isso, isso é uma armadilha que você faz contra si mesmo. Nenhum ser humano vai preencher tudo o que faltou na tua infância e mesmo aquilo que você deseja de maneira saudável. Então tem que ser essa autopreservação também, né? E talvez eu não tenha essa referência, porque um pai, uma família desestruturada, talvez por gerações, você não tem esse senso de natural de pertencimento, de valor, de que você é realmente importante para alguém ou para uma estrutura, mas na palavra de Deus, nós encontramos lá em Isaías um texto lindo dizendo que você é filho e é filha amada de Deus. Você tem um valor inestimável. E para conhecer talvez a gente só consiga quebrar eu quero até discutir mais sobre isso com você, doutora, mas para quebrar esse ciclo de violência, a gente precisa entender que é capaz de encontrar força, encontrar reforço, encontrar auxílio e apoio em coisas mais fortes que a gente, pessoas mais fortes, situações. A Bíblia é uma força que você precisa. Então, olha, nosso guia de estudos Sentimentos pode fazer a diferença aí para você. Eu quero muito que você mande um WhatsApp aqui para cá e peça o seu guia de estudos. Nós temos um capítulo aqui inteirinho falando sobre a violência e como isso pode afetar a sua saúde mental. Não só isso, mas o que a Bíblia tem a dizer a você. Então, pega o seu WhatsApp, você não vai pagar nada por esse guia de estudos, vai chegar aí onde você estiver de maneira gratuita. Então, é só dizer, quero o guia de estudos, fique leve e você vai receber aí. Nosso número, hoje é pelo WhatsApp, tá bom? 12982444449. Só dizer que quero o guia de estudos e ele vai chegar aí para você. Bom, a gente faz um intervalo agora, na volta você acompanha a segunda parte do documentário Sobreviver de hoje e é aqui também que você tem as suas dúvidas respondidas pelos nossos especialistas de hoje. Sai daí não que a gente volta já.